Aí é muito fácil, pô, meter o pau em várias coisas, sendo que os caras mesmo não se prontificam pra poder mudar aquilo. Por isso que eu falo que, tipo, velho, eu achava político uma merda, que era um local escuro, tenebroso, e eu fui lá e falei, eu vou me candidatar pra poder mudar aquilo. Então eu tô fazendo meu papel de ir lá e mudar. Você nunca vai me ver numa lista de corrupção, você nunca vai me ver na sacanagem que os caras têm. Eu não usei um centavo de dinheiro público em nenhuma campanha minha. Os meus votos, a minha campanha custou R$0 pro povo mineiro. E pra você também. 0. E eu fui o mais votado do Brasil. Então, assim, cara, isso não é pra ser levado, em consideração. Então, assim, as pessoas têm que ter um equilíbrio, cara. De entender que, poxa, quantas pessoas que talvez eu escuto em música que são de esquerda, sabe? Filmes, tá. Então você vai deixar de ver todos os filmes do Hollywood, então, pô. A maioria de lá é tudo de esquerda. Os Vingadores praticamente todos são de esquerda. Fizeram campanha pra Kamala Harris. É só se eu não me engano, o cara do Guardiões da Galáxia. Esqueci o nome dele lá, mas o ator o branquinho. Mas enfim, a galera precisa, deixar de ser doente disso aí, cara. Tá maluco. Acabei esquecendo de perguntar aí do debate do Nando. Muita gente nos comentários, quando anunciou que você ia vir aqui, os caras falaram que... mas o Nicolas pergunta pra ele por que ele pediu pra tirar o debate do ar. Você nunca pediu pra mim, você chegou a pedir? De onde os caras tiraram isso, velho? Então, nunca pedi essa ideia. Claro que não. Deixa lá, aquele debate é lendário, pode ficar aí. Milhões, né, de views. Nunca pedi pra poder retirar nenhum vídeo, cara. Então os caras viajaram. Seguinte, tem perguntas aí de algumas personalidades aí, tá? Vai encarar? Bora. Olha o Kim aí. Mete bronca. Vamos lá. Pera aí, tem que botar isso aqui? Vamos lá, ver se dá. Tá saindo som aqui. Kim Catacoquim? Manda aí. Olha lá. Eu sempre zoo ele. Nicolas mas Vilela, é feio, hein? Bem, Lene, todo mundo aí inteligente. Pera só, para um pouquinho aí. Japonês, que eu conheci recentemente. Aliás... ele falou Nicolas Vilela. Meu nome é Rogério Vilela e o dele é Nicolas. Não tá sabendo nem tá falar. Perdido, pelo amor de Deus, tá perdido. Vamos lá. Cara de pastel de flango. Nicolas Vilela, tudo bem? Lene, todo mundo aí de Inteligência Limitada. Japonês, que eu conheci recentemente. Aliás, Vilela, eu ainda tô com seus vídeos comprometedores, né? Então você não pode nunca mais falar mal de mim. Nicolas, quero te fazer uma pergunta em relação a abusos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, né? Eu vejo muita gente falando em impeachment de ministros do Supremo, o que de fato, né, você responsabilizar ministros que cometeram crime de responsabilidade é o correto, né, com instituições que estejam funcionando, o que infelizmente não é o caso das nossas, mas estruturalmente resolver o problema, isso não resolve, porque o grande problema não é a composição atual do Supremo, não são ministros individualmente agora, mas os próprios superpoderes que, independentemente de quem esteja lá, o Supremo terá. Por isso eu tenho como proposta, né, eu tenho uma PEC já do primeiro mandato para tirar, né, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário e ele ser uma corte constitucional autônoma, né, que não julga casos criminais, que portanto a gente estaria tirando o poder grande do Supremo, que é utilizado como objeto de barganha, né, para pressionar parlamentares. A gente tira o poder do Supremo de julgar pessoas, né, parlamentares, etc., e faz com que eles se tornem cortes constitucionais autônomas, né, como acontece nos países europeus. Queria saber a sua opinião em relação a isso, ou se você tem outra solução estrutural para esse assunto. Valeu, Kim. Gostei da pergunta e concordo de que o problema é muito mais profundo, né, do que simplesmente um impeachment. A ideia do impeachment, eu acredito, é para poder mandar um recado muito simples de que esses ministros não são intocáveis. Então, assim, nunca se ouve no Congresso Nacional pautar um pedido de impeachment de algum ministro do STF. Então, quando você consegue ter esse instrumento efetivado, você está colocando um freio e um sobrepeso, né? Um peso e um contrapeso naquilo. Não é à toa que tem esse instituto na Constituição, porque te dá a condição de você fazer isso, e com um intuito de, olha, por mais que, por exemplo, sai o ministro Alexandre de Moraes, e o Lula tem que indicar outro, por mais que seja um outro indicado, você concorda comigo que aquela corte fica, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa, que se eu fizer vai ter punição para mim. O que hoje não acontece é que não há nenhum tipo de punição para nenhum tipo de medidas, como por exemplo o Kim citou.
do tipo, não, o cara sobrepõe ali os seus poderes constitucionais, o cara, enfim, faz ilegalidades ali jurídicas e nada acontece com ele, porque ele é o último poder, né? Ele é a última instância. Então, sim, eu acho que, de fato, também o STF deveria ser uma corte constitucional e pronto, e acabou. Ela se tornou uma corte política, né? Você percebe aí o Barroso dando opiniões políticas, derrotamos o bolsonarismo, perdeu a Mané, o Alexandre de Moraes falando fora dos áudios, o Mar Mendes falando que o Lula só chegou lá graças ao STF. Assim, é uma loucura, cara, que virou o STF e por conta, obviamente, dessa interferência da política junto ao judiciário. Show? E em relação ao que está acontecendo agora, né? O Monark e outras contas voltaram a ser liberadas. Cara, você entendeu direito o que está acontecendo? Você concorda com isso? Cara, aí que tá. Não, eu concordo de ter as contas retornadas, obviamente, no Monark. Sem entender direito por que foi também. Agora, eu não sei também por que tá acontecendo tudo isso, assim, de retornar conta, enfim, de ter... Talvez ele tá querendo dar uma sinalização de que as coisas estão normais aqui no Brasil, porque o pessoal da Corte Interamericana de Direitos Humanos está aqui. Eu não sei, cara. Agora, não é por bondade, não é porque Alexandre de Moraes acordou... Mudou de ideia. Quer saber, o Monark tem que ter suas contas voltadas. Os caras não dão ponto sem nó, não. Entendi. Pode ter certeza disso. Outra pergunta aí de Jones Manuel, que já pediu várias vezes para debater contigo aí. Salve Vilela, todo mundo do Inteligência Limitada. Uma pergunta direta e reta para o deputado Nicolas Ferreira. Ano passado explodiu o debate sobre o fim da escala 6x1. Tema fundamental para toda a classe trabalhadora que não aguenta mais essa jornada de trabalho absurda, exaustiva, desumana. Deputado e toda a direita brasileira foram contra. E aqui eu não quero demagogia, né? O projeto da Erika Hilton é bom ou ruim, a questão é a pauta. Fim da escala 6x1. Você vai olhar no G20, as maiores economias do mundo, o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo inteiro. Até a nível de América do Sul, o Chile está reduzindo a jornada de trabalho, Venezuela tem jornada de trabalho menor que o Brasil, Colômbia tem jornada de trabalho menor que o Brasil, México está debatendo jornada de trabalho menor que o Brasil, o Canadá tem jornada de trabalho menor que o Brasil, enfim, diversas economias do mundo, diversos países do mundo têm jornada de trabalho menor que a brasileira. E aí, deputado, duas coisas. Por que você é contra a classe trabalhadora? Por que você não quer o fim da escala 6x1? E a segunda questão, deputado, vamos debater? Eu e você, aceite debater comigo o fim da escala 6x1. Eu quero provar para toda a classe trabalhadora que é necessário e é possível e é urgente acabar com essa escala desumana de trabalho. Ele nunca vai fazer isso, porque eu nunca vou debater, não vou ficar dando palco para quem é irrelevante. Agora, o que eu acredito é que, respondendo a sua pergunta, qual é o nome dele? Jones. É de que eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra o fim da escala 6x1. O que eu disse é que... ou contra o trabalhador. Eu simplesmente deixei bem claro de que existem pontos que devem ser discutidos. E para mim não pode ser as coisas simplesmente eu sou a favor, eu sou contra, e quem é contra a classe trabalhadora. No outro dia, a Erika Hilton deu uma entrevista, a pessoa perguntou para ela, e aí, qual que é o impacto socioeconômico disso? Você já fez algum estudo? Ela falou, não fiz. Então, pera lá. O próprio projeto tinha um erro material, assim, de que colocava lá 6 vezes 6, colocava, eu acho que era 32, e enfim... Um erro crasso, assim? Era nesse nível. E principalmente de que não estabelecia a questão, como é que é, gente? Não estabelecia principalmente essas questões mais prioritárias, que ela como que isso vai funcionar? Como que de fato vai acontecer com outros setores, por exemplo, o setor da saúde, o setor, enfim, até mesmo do próprio comércio, e existem algumas consequências claras nisso. Tá bom, tudo bem então. Não vai ter 6x1. Tem duas opções aí para o empregador, né? Ou ele contrata uma outra pessoa para poder, enfim, trabalhar nos outros dias, ou ele vai, enfim, fazer demissão para poder trabalhar numa escala menor, enfim, consequentemente você vai ter uma redução ali do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Então existem consequências e era literalmente isso que estava acontecendo.
Então, eles, obviamente, como sempre a esquerda faz, eles pegam uma coisa e quem é contra o trabalhador. Quem é a favor do Lula foi o cara que provavelmente ele votou, né? O Lula, o pai dos pobres, né? Que tem um patrimônio aí de quase 10 milhões, que tem aumentado, enfim, aí impostos, de que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal alguma com o país. E a Janja gastando o seu dinheiro público. Agora, o problema sou eu. O problema sou eu que quero debater um projeto. Não é dessa forma. Eu vejo que a escala 6x1, ela é sim uma escala exaustiva, uma escala que precisa ser rediscutida. A escala, por exemplo, 5x2, né, que muitos trabalham, né, nessa escala. Vejo que é uma escala que, inclusive, dá dignidade à pessoa. Que seja aí num domingo, numa igreja, ou até mesmo num sábado, poder ter um lazer. Enfim, a gente precisa administrar isso. Agora, é engraçado, né? Por que eles nunca fizeram isso nos governos anteriores? Por que eles nunca falaram, opa, gente, tá pesado aqui, a escala 6x1 é de agora? Quem instituiu isso? Então, assim, eu acho que é um tipo de debate muito desonesto, de picuinha, para poder crescer e ganhar o coração das pessoas mais humildes, do tipo, quem não tá a favor disso é contra o trabalhador. É o que a esquerda sempre fez a vida inteira. Beleza, colocou o pai dos pobres lá na presidência. O que resultou pro nosso país? Então, assim, o problema sou eu, quero debater a coisa, e aí eles usam todos os tipos de ataques possíveis. O Nicolas não trabalha e tal. Cara, não me meça com a régua que você se mede, entendeu? Eu trabalho, mostro os frutos do meu trabalho. Não tenho, como eu te disse, né, uma falta ali em plenário, nos meus trabalhos. E os caras usam disso pra poder atacar você, atacar sua família, falar que você não trabalha, que, enfim, você tá explorando o trabalhador, que você tá contra o trabalhador. Eu acho, mais uma vez, de que precisa ser debatido. No outro dia, eu liguei pro Flávio Rosco, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação da Indústria de Minas Gerais, pedi pra ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras. Você tá me entendendo? E principalmente a escala dela não se tratava de escala 5x2.